Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Jefferson. Estarei agora apresentando para vocês o trabalho intitulado Fermentação de bacilos thuringiensis, empregando resíduos agroindustriais suplementados com sais minerais. A Bacillus thuringiensis é uma bactéria aeróbia, gram-positiva de ocorrência ubíqua, sendo encontrada em diversos substratos, como solos, insetos mortos, água e resíduos de grãos. Esta bactéria é um agente entomopatógênico que se destaca mundialmente na produção de bioinseticidas utilizados no controle biológico de pragas agrícolas. Os bioinseticidas à base da Bacillus thuringiensis são muito utilizados na agricultura em relação aos inseticidas químicos, por apresentarem vantagens como a sua alta especificidade, um amplo espectro de ação, são inóculos a mamíferos e outros vertebrados, não causam danos ao meio ambiente, é de fácil manipulação e de produção comercial. Como um inseticida biológico eficaz e seguro, esta bactéria tem a eficácia contra diversas pragas agrícolas. A sua atividade inseticida destaca-se devido à proteína de cristal produzida durante a fase de esporulação, denominada de delta-endotoxinas. Essas delta-endotoxinas são sintetizadas durante a fase de esporulação do ciclo de vida bacteriano, que vai ocorrer quando essa bactéria está sujeita a condições desfavoráveis à sua sobrevivência. Ela vai recorrer ao mecanismo de esporulação para formar esporos extremamente resistentes às mudanças ambientais. Assim, durante a lise celular, os esporos são liberados juntos aos cristais, os quais apresentam diferentes morfologias. Eles podem também serem observados em microscopia eletrônica de varredura. Esses cristais são compostos por proteínas que são tóxicas contra um grande número de espécies de insetos. O meio padrão utilizado para a produção da delta-endotoxina por esta bactéria é composto por ingredientes de alto valor comercial. Estima-se que o preço do meio de fermentação seja responsável por 35 a 59% do custo de produção, tornando a aplicação do inseticida rara. Portanto, com o uso do agente entomopatogênico para a fabricação de bioinseticidas, exige a sua produção em larga escala, reduz o custo de fermentação, é de grande importância tanto do ponto de vista econômico quanto prático. Sendo assim, a elaboração de meios alternativos para a produção da Bacillus thuringiensis, como a reutilização de resíduos agroindustriais, é uma estratégia que possibilita produzir e reduzir os custos, viabilizando a produção em larga escala, além de minimizar os problemas ambientais, pois ela vai auxiliar na destinação destes resíduos para fins biotecnológicos. O objetivo foi avaliar o perfil fisiológico em fermentações de diferentes meios de cultura provenientes de biorresíduos agroindustriais. A manipoeira é um líquido gerado na prensagem da massa ralada da mandioca nas farinheiras ou casas de farinha para a produção final, que é a farinha de mandioca. Outro resíduo que é bastante comum na indústria de citros é o pulp wash, suco menos concentrado, que é obtido na fase final de preparo, onde a polpa é levada para uma maior extração do suco. E o soro do leite, que é o líquido do leite remanescente após a separação da coalhada, resultante da coagulação das proteínas do leite por enzimas ácidas ou proteolíticas. O delineamento do experimento foi inteiramente casualizado, sendo composto pelos seguintes tratamentos. A fermentação dos meios ocorreram sem e com a presença de sais minerais, sendo estes fosfato de potássio e sulfato de magnésio. O caldo ele foi fermentado, foi transferido para tubos falcos de 50 ml para centrifugação a 10.000 RPM a 4 graus Celsius durante 20 minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi armazenado em congelador a 20 graus para posteriormente ser liofilizado. A liofilização ela foi feita de 72 horas. Ao término da fermentação, isto é, após 72 horas, pôde-se verificar que a maioria dos meios com acréscimo de sais minerais ocasionaram maior produção de biomassa por grão.
o meio à base do soro de leite com sais minerais e a manipoeira com sais foram os que mais indicaram maiores resultados de acúmulo de biomassa, com produção média de 0,548 gramas e 0,509 gramas, respectivamente, em comparação com o meio padrão, que foi 0,114 gramas, e com os demais substratos testados. Ao término da fermentação de 72 horas, foi possível observar que, no meio de cultura pulp wash com sais minerais, a produção foi significativamente superior ao meio padrão e aos demais substratos testados. Foi observado também que os meios de manipoeira com sais minerais e manipoeira sem sais foram significativamente iguais ao meio padrão, os quais apresentaram os menores valores de UFC. Em contrapartida, o pulp wash com sais minerais e o soro sem sais minerais foram significativamente diferentes entre si e apresentaram médias superiores em comparação com os demais tratamentos avaliados. O substrato de pulp wash com sais apresentou maior número de colônias. Todos os meios foram significativamente diferentes entre si, onde o meio padrão apresentou a menor concentração de proteínas, a manipoeira sem sais minerais obteve a maior concentração de proteínas, seguida do pulp wash com sais minerais. Conclui-se que o substrato de pulp wash suplementado com sais apresentou a maior produção de esporos viáveis, tanto na avaliação por câmara de Neubauer, quanto pela contagem de UFC. O pulp wash também produziu maiores quantidades de proteínas totais e biomassa quando comparado ao meio padrão. Foi possível constatar que o resíduo agroindustrial do pulp wash é uma fonte alternativa potencial para a produção de bacilos thuringiensis empregada em processos biotecnológicos. A suplementação com sais foi satisfatória para o intuito de aumentar a produção de biomassa dessa bactéria nos diferentes substratos testados. Por aqui eu finalizo. Muito obrigado.